Iremos analisar o etano, o eteno, o etino, a amônia e a água como modelos de hibridização atômica. Há apenas um pequeno grupo de átomos no segundo período para os quais o modelo realmente funciona, mas entre estes estão o carbono, o nitrogênio e o oxigênio, os quais compõem a vasta maioria das moléculas que existem na Terra. Então, o modelo se aplica apenas a um número limitado de elementos, mas isto se aplica à grande maioria das moléculas. Vamos dar uma olhada na palavra híbrido. Híbrido é o cruzamento entre duas espécies. Se você pegar um cavalo e um jumento, você obtém uma mula. Vamos então para orbitais híbridos usando o carbono como o nosso modelo. Como um átomo isolado, o carbono possui 2 elétrons no orbital 1s, 2 elétrons no orbital 2s e 3 elétrons no orbital 2p. Esta configuração eletrônica é o arranjo de energia dos elétrons do carbono. No entanto, o carbono raramente existe na natureza como um átomo individual, exceto momentaneamente enquanto sofrendo reações químicas. O carbono existe com seus elétrons de valência ligados a outros átomos. Quando o átomo de carbono se liga a outros 4 átomos, as 4 ligações que se formam são equivalentes. Então, quando o carbono vai se ligar, seus próprios elétrons de valência existem em energias equivalentes, o que requer que eles se hibridizem em um nível de energia que é intermediário entre as energias do orbital 2s e 2p. E desde que as energias desses elétrons mudaram, o formato dos orbitais que eles ocupam também são diferentes. E estes são chamados de orbitais híbridos. Eles são chamados de orbitais híbridos 2sp3. Os alunos frequentemente se confundem com essa nomenclatura. E antes de continuar, vejamos de onde veio o nome 2sp3. O 2 vem do 2, do segundo nível de energia, do qual os elétrons de valência estão. O S vem do orbital 2s e o P vem dos orbitais 2p que hibridizaram. E o 3 vem do número de orbitais 2p usados na hibridização. Uma vez hibridizado, os orbitais 2s e 2p desaparecem e então nós temos 4 orbitais híbridos 2sp3. 4 orbitais híbridos 2sp3 derivados da combinação das energias de um orbital 2s e 3 orbitais 2p. Antes de olharmos para o formato dos orbitais híbridos, será útil revisar os orbitais atômicos. O orbital 1s é uma esfera e o orbital 2s é uma esfera maior envolvendo um s. E aqui nós nos livraremos do orbital 1s, pois só nos interessam os elétrons de valência. Cada orbital 2p tem 2 lobos convergindo para o núcleo. Então aqui estão os 3 orbitais 2p. No entanto, quando a hibridização ocorre, os orbitais s e p desaparecem e os orbitais 2sp3 têm uma forma completamente diferente. Podemos ver que a hibridização de orbitais explica a disposição véspera dos 4 elétrons de valência do carbono. Uma vez que os 4 orbitais 2sp3 são equivalentes, cada orbital 2sp3 repele os outros com igual força, resultando em ângulos de ligações idênticos. O átomo de carbono só se hibridiza quando precisa fazer ligações. Aqui, 4 átomos de hidrogênio se ligam ao carbono, interpenetrando-se seus orbitais com os orbitais 2sp3 do carbono. Mas qual será a razão disto? Se nós voltarmos e vermos que o carbono e o hidrogênio têm elétrons desemparelhados, a interpenetração dos orbitais permite que os elétrons se pareiem indo para uma energia potencial mais baixa. Esta figura contém os elétrons de valência do carbono e do hidrogênio. E como todos gostam de visualizar átomos com esferas, nós podemos fazer o mesmo. Aqui está o átomo de carbono e o de hidrogênio em amarelo, indicando a interpenetração dos orbitais, constituem a ligação química. As ligações são mais visíveis no modelo de bola e vareta, o qual torna os ângulos de ligação mais visíveis. Já que todos os orbitais sp3 são idênticos, cada orbital de ligação repele o outro igualmente, resultando em ângulos de ligação idênticos no metano. As ligações em hibridização também têm sua própria nomenclatura. A ligação simples é chamada de sigma e é ocupada por um único par de elétrons. E sobre as ligações duplas? Como o modelo de hibridização explica as duplas ligações? Nós usaremos o eteno C2H2 para ver o que acontece em uma dupla ligação. Nós já sabemos que ligações simples são ligações sigma.
E a dupla ligação também tem uma ligação sigma, mas a segunda ligação de uma dupla é chamada de ligação π. Vejamos como a hibridização e o overlap de orbitais explicam uma ligação dupla. Os dois átomos de carbono no eteno são equivalentes. Então vejamos primeiro um só átomo de carbono. Uma ligação π vem da interpenetração de orbitais p não hibridizados. Então, o átomo hibridiza apenas 3 orbitais, deixando um orbital p livre para a ligação π. O orbital híbrido é chamado sp2. O 2 denota que apenas 2 orbitais 2p contribuíram para a hibridização. Os orbitais híbridos 2sp2 existem em um plano perpendicular ao orbital 2p não hibridizado. Vamos remover o orbital 2p para ver mais facilmente que os orbitais híbridos sp2 estão separados por um ângulo de 120 graus, o que significa que eles ocupam o mesmo plano, o qual é perpendicular aos orbitais que não hibridizaram. Então, isto é o que os átomos de carbono fazem para formar o eteno. Cada átomo de carbono está hibridizado a sp2. A ligação sigma é formada interpenetrando-se orbitais sp2 e a ligação π na dupla ligação. Já dissemos que ela vem dos orbitais 2p que não hibridizaram, os quais são vistos aqui nos dois átomos de carbono. A parte superior e inferior dos lobos dos orbitais 2p se interpenetram acima e abaixo do eixo da ligação sigma, formando uma ligação π, na qual agora um par de elétrons pode ser encontrado. O modelo de bola e vareta mostra essa ligação dupla com dois traços. Ligações sigma ocorrem ao longo do eixo entre os núcleos. As ligações π ocorrem acima e abaixo do mesmo eixo, onde os lobos dos orbitais p se interpenetraram. A molécula do eteno também se liga a 4 átomos de hidrogênio que se interpenetraram com os outros orbitais híbridos 2sp2, criando mais 4 ligações sigma. No modelo de bola e vareta, nós podemos ver que cada carbono tem uma geometria trigonal planar e assim a molécula se encontra em um plano, com a ligação π abaixo e acima deste plano. Agora vejamos como a hibridização pode ser um modelo para a ligação tripla, usando o etino C2H2. As ligações CH são ligações sigma, e a ligação tripla tem uma ligação sigma e duas π. Vejamos como a hibridização pode acomodar isto. Uma vez que a ligação π vem de orbitais p e nós precisamos de duas ligações π, então dois orbitais 2p têm que permanecer não hibridizados, e o orbital 2s e o 2p restantes vão hibridizar para formar dois orbitais híbridos 2sp. E há também o orbital lilás 2px e o orbital azul 2py. Veja que cada balão verde representa um orbital 2sp com um elétron em cada, enquanto que os balões azuis representam o orbital 2px com um elétron, e os balões azuis representam o orbital 2py com um elétron. O outro átomo de carbono do etino faz parte da ligação tripla, com a mesma hibridização sp. Vejamos o que acontece durante a ligação. Os orbitais sp se interpenetram, formando uma ligação sigma. Os lobos do orbital 2p azul, assim como o 2p verde, se interpenetram, formando a primeira das duas ligações π. Adivinha como a segunda ligação π é formada? Isso mesmo. É pela interpenetração dos lobos dos orbitais 2p lilazes. Vamos nos livrar da ligação sigma por um momento para ver uma coisa interessante. A ligação π ocupa planos separados e que são perpendiculares entre si. Então, as duas ligações π no etino estão perpendiculares entre si. Finalmente, dois hidrogênios vão se interpenetrar com os outros dois orbitais híbridos sp restantes, criando a molécula do etino C2H2. O modelo de preenchimento reflete a interpenetração dos orbitais, o que também é apresentado pelo modelo de bola e vareta. Como dito no início do vídeo, daremos uma olhada na hibridização do nitrogênio e oxigênio, usando NH3 amônia como modelo para a hibridização do nitrogênio e água como modelo para o oxigênio. No
NH3, o nitrogênio tem 3 ligações sigma e um par de elétrons não compartilhado. Então, como a hibridização conta para isto? A hibridização é 2sp3 e o nitrogênio tem 5 elétrons de valência. Então, um dos 4 orbitais 2sp3 contém um par de elétrons. As 3 ligações sigma vêm dos orbitais sp3 com um elétron cada, podendo ser pareados, e o par de elétrons restante é não compartilhado, um par de elétrons não ligante. Assim como na hibridização sp3 no carbono, os orbitais híbridos do nitrogênio se distribuem em um arranjo tetraédrico. E finalmente a água. Aqui o oxigênio tem 2 ligações sigma e 2 pares de elétrons não compartilhados. Na água, o oxigênio também hibridiza 2sp3, mas com 6 elétrons de valência. 2 dos orbitais sp3 possuem um par de elétrons não compartilhado. Os 2 orbitais sp3 restantes, com um elétron cada, se interpenetram com hidrogênios e os pares restantes não compartilhados. Novamente, os orbitais híbridos do oxigênio se distribuem em um arranjo tetraédrico, assim como o carbono no etano.